Olá, me chamo Antônio Emanuel Cunha Rodrigues, sou acadêmico de fisioterapia da UniAmérica e estou no terceiro período. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre gerontologia. Na gerontologia, a gente pode usar 5 questionários, sendo eles o TAMPA, o GDS-15, o FES a Brasil e o teste do desenho do relógio. O questionário TAMPA a gente utiliza para avaliar a cinesofobia, onde que é sobre medo de lesão, medo de movimento, e essa escala contém 17 perguntas, com pontuações que variam de 1 a 4. O score total varia de 17 pontos a 68 pontos, em que a maior pontuação indica maior receio de movimento e maior medo de movimento. No questionário GDS-15, amplamente utilizado e validado como instrumento diagnóstico de depressão em pacientes idosos, é um teste para a detecção de sintomas depressivos no idoso, com 15 perguntas, sendo negativa e afirmativa, onde o resultado de 5 ou mais diagnostica depressão, sendo que o score igual ou maior que 11 caracteriza depressão grave. O questionário FENSAI Brasil é utilizado para avaliar o medo de cair e apresenta questões sobre a preocupação com a possibilidade de cair ao realizar 16 atividades, com respectivos scores de 1 a 4. O score total pode variar de 16, ausência de preocupação, e 64, preocupação extrema, disponibilizando assim a tabela aqui ao lado. O teste do relógio a gente usa como uma investigação sobre doenças neurodegenerativas, sendo que a gente pede para o paciente fazer um relógio, onde que marca das 11h10, numa folha em branco. O procedimento dura entre 3 a 4 minutos, em média, mas não tem um limite para o paciente fazer esse questionário. Para cumprir essa tarefa, pode-se observar a compreensão verbal, a memória de curto prazo e a função executiva do nosso paciente. Para desenhar um relógio, o idoso precisa compreender o que foi pedido, lembrar da figura de um relógio e planejar o desenho e executá-lo corretamente, com os números em ordem. No teste funcional, Time Up and Go, a gente avalia a mobilidade funcional, a capacidade de caminhada, o equilíbrio e o risco de queda. Facilmente aplicável e de baixo custo. A gente coloca o idoso sentado numa cadeira, com encosto e os pés bem fixos. A gente orienta ele a levantar e caminhar para frente, até uma marca de 3 metros no piso. Ele vai ter que girar no seu próprio eixo e voltar para a cadeira e se sentar na cadeira. O tempo é medido com cronômetro a partir da ordem de vá e demonstrado previamente ao paciente como se realiza o teste, sendo dadas instruções da caminhada segundo sua velocidade e seu passo habitual. A gente tem que acompanhar o paciente para fazer essa caminhada, para que haja uma segurança. O teste de alcance funcional, ele mensura partes das alterações dinâmicas no equilíbrio postural durante os movimentos de flexão anterior ou lateral de tronco. Os valores de deslocamentos em flexão anteriores, abaixo de 15 centímetros, indicam debilidade do equilíbrio postural e aumento do risco de queda. O teste ele é de baixo custo, fácil aplicabilidade e boa reprodutibilidade. Mas, entretanto, o teste possui a desvantagem de avaliar o movimento em uma única direção, que seria anterior ou lateral. Flexão de braço, a gente avalia a força e resistência do membro superior. O paciente ele senta numa cadeira, com as costas retas, os pés no chão e o lado dominante do corpo próximo à borda da cadeira. Ele segura o halter de 2 kg para as mulheres e de 4 kg para os homens, com a mão dominante. O teste começa com o braço estendido, perto da cadeira e perpendicular ao chão. Ao sinal de indicativo, o paciente gira sua palma para cima enquanto flexiona o braço, em amplitude total de movimento. E então retorna o braço para a posição completamente estendida. No teste de sentar e levantar, a gente usa como uma ferramenta útil de baixo custo para avaliar a capacidade de sentar e levantar. O tempo consumido para levantar-se é de 5 vezes, o mais rápido possível, a partir de uma posição sentada. Medida para a força dos membros inferiores, controle de equilíbrio, risco de quedas e capacidade para exercícios. Tempos mais longos, maior risco de quedas recorrentes.